E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para mais um vídeo? O vídeo número 43? Olha como esse canal tá durando, né? A palavra é essa, durando. Ah, mas não tá bombando. Gente, esse canal foi criado para ser um inventário do que eu tenho aqui em casa. A intenção é abrir todas as caixas, nem 10% delas foram abertas, e uma vez abertas, se eu tiver dinheiro, construir estantes ao redor da casa, dentro de alguns cômodos, e espalhar esse material. Já sabendo o que tem dentro da caixa, eu posso doar alguma coisa, trocar outras e selecionar mais ou menos o que vai ficar e o que não vai. Né? É material para o resto da minha vida, né? Para mais algumas décadas para ser consumido e curtido. Se você viu a capinha desse vídeo, você notou a bandeira de Portugal. E eu quero começar esse vídeo perguntando para vocês: quando você ouve a palavra Portugal, o que remete para você? Quais são as suas lembranças mais remotas? Ou na escola, ou na família, ou no bairro, sobre Portugal, né? Eu sempre fui muito rodeado por espanhóis, né? A família da minha mãe, minha avó materna, era espanhol. O meu avô é português, era português. Mas não tinha muita relação assim. Ele sai de Minas Gerais, vem para São Paulo, e nunca houve traços de cultivo do povo português por parte da família do meu pai, né? Ainda criança eu acompanho, o que me vem na memória é o cantor português Roberto Leal, participando de alguns programas do Silvio Santos. Roberto Leal sempre foi uma espécie de embaixador da cultura portuguesa no Brasil. E um jogador de futebol é o Eusébio, né? O Eusébio, centroavante lá do Benfica, acho que foi isso, que brilhou na Copa de 66, mas que eu só assistia os videotapes nos anos 70, né? Pulando algumas décadas, já na virada do século, eu descubro Madre Deus, essa sim uma banda moderna e fenomenal. Me apaixono pelos vocais da Teresa Salgueiro a ponto de vê-la no Sesc, né? Num show que ela fez aqui em São Paulo. Maravilhoso, fantástico. E com o passar dos anos, vou comprando os discos de fado sem muita pretensão de organizar uma coleção. Porém, como os discos são muitos, a quantidade foi montando uma coleção acidental, vamos dizer assim. Sem querer, a quantidade de discos de música portuguesa aqui em casa criou uma mini coleção. Aqui nessa caixa eu tenho alguns CDs. Vamos ver se não cai nada hoje aqui. Ketchup Helmans, o verdadeiro Ketchup Helmans. Uma caixa pequena com alguns CDs. E esses CDs foram adquiridos no final do ano passado, mais ou menos, numa ida lá no Marajá, né? Eu não ouvi, pesquisei alguma coisa eu já conheço. São cantores, alguns obscuros, outros que foram uma verdadeira surpresa, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre eles, né? Você já foi para Portugal, já foi para Lisboa, gosta dos pastéisinhos de Belém? O que você acha daquela figura do português, né? Do homem português, né? Do Fernando Pessoa, né? São as referências que eu tenho aqui de um brasileiro que nunca foi para Portugal e que só conhece Portugal através de livros, filmes e discos, tá? Vamos começar a mostrar o que tem na caixa para esse vídeo não ficar enorme como todos os outros, né? Eu começo mostrando um CD da Amália Rodrigues, a rainha do fado. Todos conhecem a Amália Rodrigues, que é, sem dúvida nenhuma, a principal artista, a principal cantora portuguesa da história, né? Ela apresenta o fado para o mundo. Lembrando que o fado ele é um estilo que tem sua gênese meio contestada. Alguns historiadores querem trazer uma espécie de herança africana, outros rechaçam, dizem que não tem nada a ver, que teria um nascimento
em épocas remotas do medievalismo, nem os livros de história da música chegam a um acordo. O que se sabe é que no século XX, no finzinho da primeira metade do século XX, surge Amália Rodrigues com uma carreira impecável, tentando traduzir o fado que se fazia nas tabernas, nas cantinas, nos barzinhos, né? Nas ruas de Lisboa se cantava e tocava fado. Lembra do samba pelo telefone do Donga, que é considerado o samba número 1, o marco zero do samba? No fado, esse marco zero seria uma espécie de fado do marinheiro. Lembrando que Portugal sempre tem muito a ver com água, com navio, com embarcação, né? Esse fado do marinheiro teria sido o primeiro fado meio que moderno, assim, né? Estou falando do século XIX, talvez início do século XIX, e ele vai dando as fundações, as marcas, mostrando o que é e o que não é, mais ou menos como se faz um fado. E desde então, o fado vai se modernizando. Existe o fado de Coimbra e o fado de Lisboa. Eu não saberia explicar para vocês as diferenças, mas eu sei que desde o aparecimento da Amália Rodrigues, o fado ganha uma visibilidade aparecendo em filmes, né, em teatro, né? O fado começa a estar meio que, entre aspas, na moda. E a Amália é a fadista número 1. Temos aqui também o Carlos do Carmo. Ele é um cantor português da velha geração. Observe aqui no verso o símbolo da Moviplay, da gravadora Moviplay. A Moviplay é uma gravadora de origem espanhola, mas que teve ou tem uma sede em Portugal. E na hora que criaram os CDs, as gravadoras brasileiras trouxeram o catálogo da Moviplay para o Brasil, né? Então, muitos títulos que nós vemos da Moviplay, e até ficou meio assim, meio de uma maneira pejorativa, o pessoal reclamando dos CDs da Moviplay, tem origem nessa gravadora portuguesa, né? A Moviplay portuguesa chega no Brasil com seu catálogo português e apresenta o CD do Carlos do Carmo aqui. Nós já vimos esse CD nas lojas. Temos a cantora Mísia com o CD chamado Canto. A Mísia, falecida recentemente, ela é reconhecida como a inovadora e a maior voz, e a artista mais importante do chamado Novo Fado, né? Na virada do século, os primeiros álbuns da Mísia, que é do final dos anos 90, surgem com força total. Ela sempre foi uma cantora uma presença de palco muito grande. Ela começou a carreira tarde e a Mísia morreu recentemente, né, há poucos anos atrás. Aqui o álbum chamado Canto é um dos seus últimos trabalhos, né? Ela seria uma espécie de companheira, vamos botar entre aspas, do Madrideus, porque ela está na mesma gavetinha dos artistas que inovaram e deram uma sobrevida, um sopro de vitalidade no estilo dessa música portuguesa chamada fado, né? Observe aqui, aparenta ser mais jovem do que ela era na verdade, né? Se não me engano, ela morreu com 60 anos de idade, algo assim. Precisaria pesquisar para ver se é isso mesmo. Aqui nós temos a cantora Alexandrina Ribeiro com o CD Tom Magoado. Não vou mentir, ela é uma cantora meio obscura do gênero, né? Pesquisei alguma coisa, não achei. Embora no YouTube deva ter alguma coisa. O selo que ela grava chama Zarco. Observe assim que ela, pela foto da capa aqui, ela aparenta ser uma pessoa já na faixa dos 40 anos, né? É Pá do Fado, Pechincha, Lágrima, uma composição que Amália Rodrigues cantava também. Meia-noite e uma guitarra, e assim por diante. Temos uma cantora chamada Kátia Guerreiro, um CD chamado Sempre.
Kátia Guerreiro, provavelmente também da nova geração, né? E o selo disso aqui, eu não consigo ler, mas ela é uma cantora também que gravou recentemente. Esse álbum deve ser da virada dos anos 2000. Kátia Guerreiro, o nome pode até fazer com que pareça ser uma cantora brasileira. Temos aqui 2 CDs da cantora chamada Joana Amendoeira. Eu tenho Amor Mais Perfeito, tributo a José Fontes Rocha. Olha aqui. E Ao Vivo em Lisboa. Cantora da nova geração também. Esse CD é de 2021. Ele é uma luva, ó. Tem uma luva e aqui um CD. Fado Antologia, ou seja, são composições dela e de outros fadistas numa apresentação ao vivo em Lisboa. Não há muito o que dizer. E aqui também é a mesma coisa. São 15 músicas e aqui ela é acompanhada por esse senhor aqui tocando uma guitarra portuguesa antiga, uma viola, algo do tipo. Um alaúde, talvez. Né? Gente, eu não pesquisei a fundo para falar tudo isso. Eu estou falando o que eu conheço do estilo, né? Que não é muita coisa. Mas a intenção era mostrar para vocês o que tinha na caixa. E o que tinha era essas cantoras e cantores da música portuguesa. Tenho aqui também o Pedro Vilar, num álbum chamando Aprenda Este Fado Amor e Fado de Corpo e Alma. São 2 CDs desse cantor chamado Pedro Vilar. Gravadora Strauss. E aqui uma contracapa que parece ser um CDR, mas não é. Né? Muita informação. E nós temos assim, que em 73 o Pedro Vilar inicia a carreira, né? Em 74 grava seu primeiro álbum, ou seja, é um cantor da década de 70, e vai ano por ano explicando a evolução artística dele. Parando em 2000, ou seja, esse CD deve ser do ano de 2000, né? Pedro Vilar. Teríamos que pesquisar para saber a fundo quem é esse artista. Temos aqui também uma banda chamada The Folks, Portugal, a Nossa Moda. Olha um violão aqui na capa. Engraçado a observação aqui, Soccer and Music, futebol e música. Seria isso uma banda de rock, talvez? O The Folks? Aí a gente tem Portugal, a Nossa Moda. Temos aqui um contato do Facebook e um do Instagram, ou seja, uma banda meio contemporânea, vamos dizer assim, né? E as músicas, nenhuma música faz muita menção à palavra fado, embora tenha um chamado Fandango de Braga, cidade portuguesa de Braga, né? Zumba na Caneca, Mexicana e assim por diante. É provável que isso seja ou um fado muito contemporâneo ou até mesmo uma banda de rock portuguesa. The Folks. Aqui, um músico chamado Ricardo Araújo, Guitarra Portuguesa Sem Fronteiras. Um digipack aqui. Esse cara perto de uma estação ferroviária, olha só. Disparada, Comboio à Beira Baixa, Marcha Turca, do Mozart, olha só. Brasileirinho. Ou esse rapaz é um português radicado no Brasil, ou é um brasileiro adepto do fado, né? Ricardo Araújo, Guitarra Portuguesa Sem Fronteiras. Interessante isso aqui. Caindo tudo. Sempre nos nossos vídeos, despenca as coisas. Aqui, uma cantora chamada Terezinha Alves. São Só Pra Mim.
Pela arte, pelo jeito, isso aqui é um CDR. Terezinha Alves, São Só Pra Mim. Muitas músicas assinadas por Joaquim Pimentel e outras por Moniz Pereira. Bem autografado esse disco, realmente é um CDR, olha só. Ele verdinho aqui atrás e aqui foi impresso, né? Um CDR bem feitinho porque tem as informações impressas no próprio CD, assim, né? A querida colega e amiga Eliana Martins, Com Amor da Terezinha, 2003, é a dedicatória. Eu vi um crítico musical dizendo que ele não gosta de comprar ou ter na coleção discos em que há uma dedicatória para outra pessoa que não a própria pessoa, que não a ele, no caso. Eu achei uma grande bobagem, porque o que importa é o conteúdo musical. O fato da dedicatória ser para outra pessoa mostra que a pessoa não guardou com carinho, não quis aquele produto, a ponto de deixar ir embora, né? Tem nada a ver, né? Terezinha Alves, uma fadista também desconhecida. Aqui, outra fadista, Glória de Lourdes, Fado, Amor e Poesia. Glória de Lourdes, Fado, Amor e Poesia. Paco Gonzalez é o autor de várias dessas músicas, são 10. O mesmo esquema, estou falando de um CDR, tá? Não há muita informação sobre ela também. Provavelmente, essas músicas foram tiradas de um LP que não teve sua versão em CD, né? Aqui, Manuel Marx, Clássicos Populares. Observem esse artista segurando o violão, o alaúde. Esse trabalho, ele é um fado instrumental, né? São fados sem letras, onde quem brilha é o instrumento musical e a técnica do músico, no caso Manuel Marx, né? Clássicos e populares. O que chama atenção é que num monte de música portuguesa aqui, apareceu o Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Outro CDR, observe. Manuel Marx, olha a gravatinha borboleta aqui. O cara poderia passar muito bem por um músico da noite, né? Da noite paulistana. Aqui a cantora Luz Sá da Bandeira. Olha só. São artistas, gente, que eu nunca ouvi falar. Provavelmente eu poderia dizer que você também não. O que não deixa de ser interessante. A gente praticar um mergulho aqui na música portuguesa e conhecer um pouquinho de artistas diferentes, né? 15 músicas. Temos até ela recitando um poema do Fernando Pessoa, do Infante, do livro Mensagem, né? João do Carmo, cantigas populares e assim por diante. Luísa Sá da Bandeira. Aqui eu tenho um CD chamado Marli Gonçalves recria 16 sucessos da música portuguesa. Eu fui pesquisar quem era essa Marli Gonçalves. Descobri que é uma brasileira que tenta fazer mais ou menos o que o Roberto Leal fez. Ela é uma espécie de embaixadora brasileira do fado. Como assim? Ela gosta muito do fado, é o estilo que ela ama, ela toca e canta fado. Então ela faz apresentações do Brasil e fora do Brasil, mas não em Portugal, ela vai para a Espanha, vai para a Argentina e leva o fado para lá. Lembrando que ela é brasileira. E ela lança esse CD. Marli Gonçalves recria 16 sucessos da música portuguesa. Se recria, você tem o re aí, é porque cria de uma maneira diferente, né? 16 músicas que eu não conheço, tá? Esse CD saiu no Brasil. Olha aqui a caravela sempre mostrando a importância que os portugueses dão para a navegação marítima, né?
Aqui, como não poderia faltar, temos o Roberto Leal no álbum Arrebenta a Festa. Lembrando que o Roberto Leal morreu recentemente, esse é o último trabalho de estúdio dele. Parece que é 2016. Ele não gravou mais depois disso, né? Pessoal dançando. Você lembra do Roberto Leal? Aquele cabelinho meio tigelinho, assim, calça boca de sino, cantando e batendo o pé à moda portuguesa no programa Silvio Santos. Foi uma imagem muito forte que alavancou muito a imagem dele, né? Olha aqui. Você não conhece o Roberto Leal, deveria ir atrás. Ele tem um álbum que não está nessa caixa, provavelmente o penúltimo ou antepenúltimo, chamado Raiz. R-A, em vez do Z, ele coloca um C cedilha. Raiz e um Z no final. É o que o nome entrega, é as raízes do estilo da música portuguesa, obra-prima. Uma pena que esse CD está em outra caixa, mas é muito recomendado. Vai atrás disso através dos streamings de música ou mesmo do SoulSeek. Se você tem o SoulSeek, você baixa esse álbum que eu estou falando e muitos outros, inclusive esses, tá? Roberto Leal, o embaixador da música portuguesa no Brasil. Aqui, uma cantora chamada Luciana Cruz, no CD Noites de Fado. Olha só. Noites de Fado, gravadora MCK. 13 músicas, né? Altar do Mundo, Mouraria, Triste Sina e assim por diante. E para finalizar, já que a caixa... Não, finalizar não, porque eu ainda quero contar um negócio para vocês aqui. Os dois últimos CDs da caixa é da cantora Eugênia Melo Castro. Eugênia Melo Castro, ela também teve uma passagem aqui pelo Brasil, apareceu em alguns programas de TV, né? Aqui ela canta músicas do Vinícius de Moraes, né? É um álbum chamado Eugênia Melo e Castro canta Vinícius de Moraes. Olha o detalhe aqui da loja de discos Hi-Fi, né? O que mostra que isso é algo dos anos 90, certo? 15 músicas, Canção do Amor Demais, Serenata do Adeus, Canta, Canta Mais, Chora Coração e assim por diante. Ela pega, olha que interessante, ela pega poemas do Vinícius e dá um toque português, transformando as poesias em letras de fado. Uma coisa realmente interessante. E aqui, um CD mais contemporâneo chamado Paz. Olha só, uma arte meio estranha isso, hein? Eugênia MC. Um desavisado poderia pensar que era uma cantora uma cantora de funk, mas não. Estamos falando de música portuguesa. Eugênia MC, que no caso é Eugênia Melo Castro, lança o CD Paz já no século XXI, né? E é um dos últimos álbuns dela também, né? Já é um fado apontando para o futuro, né? Ela tem muito a ver com as cantoras de MPB. Ela troca figurinha com esse pessoal. Terminou o que tem na caixa, mas não terminou ainda o que eu tinha para dizer para vocês. Por quê? Porque recentemente eu fui lá no Sebo do Marajá. Eu já comentei com vocês da existência do Sebo do Marajá. E uma coisa que nunca tem lá apareceu. O que eu estou falando? Discos de vinil. Já falei para vocês que não pretendo colecionar discos de vinil porque eu não teria nem onde guardá-los. Mas e aquela coceirinha que dá quando a gente vê alguma coisa interessante? Por 50 centavos cada um, eu arrematei alguns compactos de música portuguesa. Exatamente. Temos aqui um punhadinho de música portuguesa. E eu queria fazer uma ponte com os CDs que eu já mostrei para vocês e mostrá-los, né? Começo falando da Manuela Moura, compacto chamado Fados, né? Lembrando que tudo isso é década de 60 e 70, não passa. Eu acho que o compacto mais novo aqui deve ser de 74, talvez. Manuela Moura, na gravadora
Rádio Triunfo. Gravadora Alvorada. Músicas exibidas na Rádio Triunfo. Fernando Farinha. 2 compactos do Fernando Farinha. Temos o Emigrante. Olha aqui, o Emigrante. E temos Feliz Tristeza. Pela foto da capa você já percebe que eu estou falando de coisas muito antigas, né? A arte gráfica disso aqui já remete a décadas e décadas atrás, né? O Emigrante saiu pela EMI e o Feliz Tristeza também, né? Parlophone EMI. Será que temos o ano disso? Vamos ver. Não temos. Teria que fazer uma pesquisa aqui, né? Aí temos aqui uma curiosidade. Conjunto Acadêmico João Paulo. Poema de um homem só. Olha que legal. Será que isso é a Ponte Rio-Niterói? Ou temos algo semelhante lá em Portugal? Alguém sabe? Alguém pode dizer? Conjunto Acadêmico João Paulo grava 4 músicas. Poema de um Homem Só, Monday Monday, do repertório do Mama Vender Papas, Oasis, When a Man Loves a Woman. Ah, sim, aquela música famosa. Exatamente. Música portuguesa obscura. Aqui, Dina do Carmo, outro compacto da gravadora Alvorada. Eu acredito, lá estava a luz da janela, se o meu passado voltasse, minha pobre mouraria. Uma fadista. Aqui, um CD, ou melhor, CD na cabeça, né? Um compacto, talvez de música religiosa? Será que é isso? Não, não. Um rapaz vestido de padre, Dom Hermano da Câmara. Olha só. Dom Hermano da Câmara. E as 4 músicas que ele interpreta aqui levam os seguintes nomes: O Meu Fado, Fado da Oliveira, Fado da Despedida e Minha Alfama, né? Interessante, hein? Que será que é isso, gente? Agora eu fiquei curioso. Uma pena que não tem a data aqui. Teríamos que pesquisar na internet quem é ou foi Dom Hermano da Câmara. Aqui, 1, 2, 3, 4. 4 compactos da principal artista da música portuguesa, que é a Amália Rodrigues. Talvez algum desses compactos até custem algum valor aí, vale alguma coisa entre aspas, né? É claro que vale, mas talvez para colecionadores um deles talvez possa ser raro. Eu estou falando aqui de Amália, Vou Dar de Beber à Dor, certo? Gostei da capa desse. Amália Rodrigues, Ouça lá, ó Senhor Vinho. Olha que legal. Ela aqui numa taberna, olha que bonito. Olha que capa antiga, gente. Ouça lá, ó Senhor Vinho. Além dessa música, temos Ao Poeta Perguntei e Não é Desgraça Ser Pobre. Gravadora Columbia. Amália Rodrigues, O Careca e o Cochicho. Capa simples, em preto e branco. Aqui já pela foto já deve ser década de 70. Tem também a música As Meninas da Terceira e As Moças da Soalheira, né? Gravadora Columbia. E aqui o último da Amália é Amália Rodrigues, Lente Alá, l'importante c'est la rose. Aqui nós temos a Amália cantando em francês, gente. Olha que interessante. Também temos o Roberto Leal, que eu falei agora há pouco, num compacto chamado Vou Embora. Vou Embora. Aí temos o Horizonte aqui. Vou embora pelo Rio.
Ele vai embora, mas pelo rio, certo? Parabéns, querida, e vou embora. Muito bem. Gravadora Enigola, né? Enigola. Temos aqui Fernanda Maria, com uma carinha assim, meio de menina do convento. Fernanda Maria, aquela de quem tu gostas. Fernanda Maria é aquela de quem tu gostas, olha só. Essa foto dentro desse oval aqui, desse círculo ovalado, não lembra aqueles quadros antigos que as mulheres tinham, que as famílias tinham nas casas? Pois é. Vai ficar longo de novo, né? Aquela de quem tu gostas, fado das mil marés, noite escura sem luar e vem longe a felicidade. Certo? Chegando já para os últimos compactos, temos três compactos de um cantor chamado Antônio Mourão, o fadista da Nova Vaga. O Antônio Mourão aqui no cantinho do compacto. Gravador RCA. Ele é acompanhado pela guitarra do Fontes Rocha e das violas do Júlio Gomes e do Joel Pinha. Interessante. Temos um trio acompanhando esse cantor, né? Herança fadista, alma sentida, não me arrependo e cansado. Faltou falar na introdução desse vídeo que um dos formatos do fado é 2 violas e uma guitarra, né? Não é à toa que temos esse trio aqui, né? Alguns montam o repertório em cima de uma guitarra e uma viola, mas sempre tem pelo menos 3 artistas interpretando alguma coisa, né? Aqui Antônio Mourão, um compacto sem nome, Antônio Mourão. No verso, êxitos de sempre, ou seja, os êxitos de sempre do Antônio Mourão são as músicas Tenho Fé que hás de voltar, Os teus olhos negros, negros, e no lado B, Ó vida, me dá outra vida, e A fazer horas para a saudade, orquestra de Jorge Costa Pinho, com o Jorge Fontes na guitarra. Isso aqui parece legal, hein? Aqui o Antônio Mourão, o fadista da Nova Vaga, outro compacto da RCA, Só o passado perdura, ando louco por te ver, não te perdi e o teu abandono. Sabe o que é mais RCA? Sabe o que é mais interessante? Você vê essas capas e esses artistas e o nome das músicas que eu tô lendo, e eu agora tô pensando, é a mesma época que a Jovem Guarda estava bombando aqui no Brasil. Estamos falando de anos 60. Curioso que os portugueses estivessem penteando o seu folclore musical, enquanto nós brasileiros estávamos abraçando o rock e dando uma cara para ele. Uma coisa para se pensar dos rumos que os países acabam tomando e como eles cuidam da sua cultura, vamos dizer assim, né? E o último compacto, Carlos do Carmo, que eu mostrei um CD para vocês. Carlos do Carmo, no curto circuito, gravadora Tecla. Pedra filosofal, a voz que eu tenho, menino de ouro. Muito bem. Assim eu encerro, pessoal. Eu encerro essa história de música portuguesa. Não vou mentir, é algo que eu também não domino muito. Se fosse um vídeo para falar só do Madre Deus e da Teresa Salgueiro, eu conseguiria passar mais dados. Mas foi legal mostrar isso para vocês. Eu também fui correr atrás de uma outra informação. Música portuguesa parece ser algo muito interessante, que vai além das camadas da Amália Rodrigues, vamos dizer assim, né? Tem mais coisa aí no meio, né? Até essa polêmica da origem do fado parece ser uma coisa interessante, alguma coisa para a gente buscar entender de onde que veio tudo isso. Vou tentar subir esse vídeo ainda hoje, para a noite de sábado, né? O vídeo está sendo gravado por volta das 9 da noite. Agradecer todos que estão entrando no canal. Se inscreva, compartilhe, dê o like e vamos nessa. Fiquem com Deus.